Meus irmãos, nós vamos agora à mensagem da parte de Deus, a exposição das Sagradas Escrituras. E para isso nós vamos retornar, segundo as exposições que temos feito aos domingos, no culto vespertino, ao livro de Juízes, agora em seu capítulo 6. Livro dos Juízes, capítulo 6. Nós, por assim dizer, não vamos fazer a exposição completa do capítulo 5, porque o capítulo 5 é o cântico de Débora que nós chegamos a ver um pouco no domingo passado. Então nós juntamos o capítulo 4, que expõe Débora e Baraque, junto com o capítulo 5, que é o cântico de Débora. Nós fizemos menção dele e explicamos algumas coisas no sermão passado. Por isso nós passamos agora ao quinto juiz, que é Gideão. Gideão e Sansão vão dominar o livro de Juízes em termos de relato. O relato de Gideão, os relatos de Gideão e de Sansão são os que tomam maior parte do livro de Juízes. A maior parte dos versículos do livro são gastos, destinados a Gideão e Sansão. Tanto que nós não vamos ver toda a história do juiz chamado Gideão hoje. Nós vamos introduzir apenas, vamos até o chamado de Gideão, que vai livrar o povo de Israel pela mão de Deus, pela obra de Deus, dos midianitas, que se levantaram contra Israel naquele tempo. Então nós agora veremos o quinto juiz, chamado Gideão. Vocês se lembram que o primeiro juiz foi Eude, o primeiro Otiniel, o segundo Eude, depois Débora e Baraque. E agora nós temos Gideão, o quinto juiz. Vamos então ao texto, Juízes capítulo 6, de 1 a 24. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem, por favor. Diz o texto: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e as tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, apesar disso, não desses ouvidos a minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo:
não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou o Gideão e preparou um cabrito e bolos ásperos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos ásperos, põe-os sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos ásperos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou de o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesitas. Vamos orar? Ó Deus, dá-nos a graça, Pai, de expor o texto fielmente e de, ouvindo a exposição, ó Deus, crer em Tua palavra, Pai, que a força é o Senhor que provê, que saiamos hoje daqui, Pai, confiados no Senhor e não em nós mesmos. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, o ciclo infeliz que pairava sobre os israelitas volta à tona após a morte de Débora e Baraque. Lembram-se? Deus levanta um juiz, porque Israel clama por causa da opressão, com fundamento em seus pecados. Deus envia a opressão pelos pecados de Israel. O povo clama a Deus, Deus envia o juiz, o povo é libertado. Quando o juiz morre, o povo volta a pecar e o ciclo recomeça, como nós temos visto nesses domingos. Então veja o versículo 6, versículo 1 do capítulo 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, novamente. Por isso o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Meus irmãos, Midian estava localizado a sudeste da Península Arábica. A Península Arábica que fica no meio, a península é coberta de água por todos os lados, fica entre o continente africano, onde está o Egito, e o continente asiático, da Ásia, onde está Israel, onde estava Canaã. Ali então no meio há a Península Arábica. Ali também fica o Sinai, o Monte Sinai, o deserto onde o povo peregrinou por longos anos. É ali então que Midian se encontra, a sudeste da Península Arábica, esse povo. E é interessante nós voltarmos às raízes dos midianitas, porque Midian, este povo, começa com ligação a Abraão. Logo após a morte de Sara, em Gênesis, Abraão desposará uma mulher, ele casará com uma mulher, chamada Quetura. Esta mulher, dentre outros filhos, dá à luz a Abraão a Midian, a um filho que chama-se Midian. Ele é o pai dos midianitas. Então a raiz do povo midianita está ligada a Abraão, por meio da sua esposa, após a morte de Sara, chamada Quetura. Mas a relação dos midianitas com Israel não parou ali. Vejam que são os midianitas que vão levar José
Quando os irmãos vendem José do Egito, a caravana que passa, a qual José é vendido, é de midianitas. E junto com os ismaelitas, então levam José para o Egito. Então você vê novamente israelitas e midianitas juntos, num determinado momento. Mas ainda mais, os midianitas é que acolhem Moisés quando ele foge do Egito para a região ao leste, ou seja, Midian está a leste do Egito. Moisés foge e ele encontra uma família de midianitas. Seu sogro Jetro era sacerdote de Midian. Ele vai se casar, Moisés, com uma midianita, Zípora, da família dos sacerdotes de Midian. Então você vê ligações com os midianitas e o povo de Israel. Posteriormente, você novamente vê os dois povos juntos, mas infelizmente em oposição. Os midianitas, unidos aos moabitas, os de Moabe, vão pagar a Balaão, lembram-se de Balaão, para amaldiçoar a Israel. E há uma união entre moabitas e midianitas. Ou seja, apesar da ligação dos midianitas com Abraão e com Moisés, os midianitas eram vistos como inimigos de Israel. Israel os colocava, os localizava entre os seus inimigos. E de fato era assim. Tanto era assim, que eis aqui os midianitas, liderando uma coligação contra Israel no tempo dos juízes. Mas vamos mais então, versículo 2. Prevalecendo o domínio dos midianitas, desse povo, sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. É interessante que as cavernas, no Antigo Testamento, não era um lugar próprio de habitação dos povos. Israel não habitava em cavernas. Mas para que nós sintamos o drama dos israelitas naquele momento, e a situação de apego pelo qual passavam os israelitas, eles, por causa da opressão midianita, começaram a cavar buracos nas rochas, a fazerem cavernas e fortificações para ali habitarem. Porque os midianitas, quando chegavam, os midianitas eram um povo nômade. Então eles habitavam ao leste da Península Arábica, mas eles vira e mexe iam acampar-se perto de Israel. E quando eles chegavam lá, eles oprimiam os israelitas, expulsavam os israelitas da terra pelo grande poderio militar que eles tinham. Então Israel era obrigado, para não ficar muda e desmuda, ou seja, o povo nômade de Midian ia, saqueava Israel, destruía os bens de Israel, e depois saía de lá. Aí os israelitas não voltavam. Aí Midian vinha de novo. Tanto que você lembra do texto que nós lemos, os midianitas armavam suas tendas, ou seja, um povo nômade, que vivia armando tendas para chegar no lugar e se valer dos bens daquele lugar, usurpando dos moradores, como fizeram com Israel. Então, para não ficar indo e vindo, isso de fato oprimia e desgastava a Israel. Eles começaram a ir para as cavernas, começaram a ir para lugares das rochas para habitarem ali. Tal era a opressão de Midian contra Israel. Veja mais, o versículo 3. Por que Israel fez isso? Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas, e agora nós vemos um acréscimo, começando aqui a formar a coligação contra Israel, e os amalequitas. Meus irmãos, Amaleque era neto de Esaú. Lembram-se de Esaú? Irmão de Jacó, que era um homem mau, era um ímpio. Amaleque é neto de Esaú. Os amalequitas também eram inimigos de Israel, tanto que na saída do Egito, no Êxodo, os amalequitas vão se opor a Israel. Israel vai pedir aos amalequitas que eles cruzem a terra sem que os amalequitas façam oposição, e os amalequitas dizem não, e eles fazem oposição a Israel. Então, veja, Midian se une agora aos amalequitas, que eram inimigos de Israel. Esaú, embora irmão, inimigo de Jacó. E então agora a coligação se cria e será acrescentada mais ainda a coligação. Olha aí, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, mas agora força para a coligação contra Israel. Os povos do Oriente aqui são os povos que habitavam no deserto, tanto no deserto da Arábia, na Península Arábica, quanto no Negueb, que ficava ao sul extremo de Canaã. O Negueb, a região do deserto de Negueb,
ficava ao sudoeste do Mar Morto, ao sul extremo de Canaã. Então esses povos vão se juntar, todos que eram povos do deserto, povos nômades, todos eles são nômades. Midian, Amaleque e esses povos do Oriente que não são especificados, mas um grupo de povos nômades que habitam o deserto e que vira e mexe estão se mudando. Eles vão se coligar para poder ir contra Israel. E veja o texto, versículo de número 3. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra. Está vendo como são nômades? Estavam num lugar e iam a outros. Olha agora o versículo de número 4, para deixar isso claro. E contra eles se acampavam. Então não era só uma incursão militar bélica. Eles iam para o local e se estabeleciam ali durante o período, para poder usufruir de algo que eles não plantaram, porque Israel que plantava, ele que semeava. E então na hora da colheita os midianitas apareciam, junto com os outros povos aqui descritos. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. Gaza está ali ao sul também de Canaã. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Eu me lembrei aqui do Holocausto ucraniano, que foi promovido por Stalin. Vocês se lembram que quando a União Soviética foi criada, ela adicionou ao seu território, sobre o seu governo ditatorial, a Ucrânia. Mas o povo da Ucrânia não queria ceder, a maioria dele, as suas terras à União Soviética. Não queria perder os seus bens. Então Stalin começa a recolher os bens à força. E junto dos bens, o que era para aquele povo mais importante naquele tempo, como era para muitos povos, os grãos, a comida. Stalin vai tirar isso deles. E aí, meus irmãos, a história diz que cerca de 2 milhões a 10 milhões de pessoas morreram num período menor a 2 anos, de fome. Estou dizendo isso porque isso é o que sobra, o que resta de um governo ateísta, de um governo que não crê em Deus. É isso que sobra. É o produto de um governo ateu. É só isso que dá. Mas parece que nos lembra da mesma ideia. Veja como Israel estava sofrendo aqui a ideia de atacá-los por meio da fome. Tiram deles toda a sobrevivência, e era tudo. Os grãos, o plantio, o fruto da terra, os bois, era tudo que Israel tinha. Era uma comunidade agrícola. Tira isso deles, é a morte. E isso durante 7 anos. Então a opressão era terrível. Vamos mais? Olha aí. E contra ele, versículo 4, acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos. Gafanhoto na Bíblia, vocês se lembram, os profetas menores usavam muito, assim como os profetas maiores, como símbolo de destruição. Uma praga de gafanhotos destrói todo o produto de sobrevivência de um povo daquela época, uma comunidade agrícola. Aqui eles são comparados, os midianitas, nessa coligação, como gafanhotos. A ideia é que eles destroem todo o meio de subsistência, ou destruíam todo o meio de sobrevivência de Israel. E olha mais, versículo de número 5. Eles viam como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar nem eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. É interessante a menção que o autor faz aqui do livro de Juízes de camelos, porque há vários tipos de camelos, e na Ásia Central, que era essa região, o mais conhecido é o dromedário. E é a primeira vez, pelo menos no relato bíblico, que você verá uma incursão feita com camelos. É a primeira vez, porque os camelos passam a ser domesticados para isso. Os camelos são animais que conseguem percorrer grandes distâncias, sem de fato mostrarem limitações. O dromedário, por exemplo, e nós aqui lembramos, ele pode resistir a altas temperaturas. Por exemplo, se no deserto houver uma temperatura de 48 graus, que é insuportável, o dromedário consegue andar 5 dias sem beber uma gota d'água. 5 dias.
sem beber uma gota d'água a uma temperatura de 48 graus. Ainda mais, ele percorre longas distâncias. Ele consegue, meus irmãos, se bem tratado, percorrer por dia 140 quilômetros. Alguns dizem que um dromedário muito bem tratado chegaria a percorrer 300 quilômetros em um dia, sem precisar tomar água nem comer nada. É por isso que eles começam a ser domesticados para essas incursões, por causa da distância, são animais resistentes. Tanto que posteriormente, tanto a Inglaterra como a França, no século 19 e 20, vão usar dromedários em incursões no Egito. Eles vão usar, farão parte dos seus exércitos, por causa justamente desse benefício que o camelo, ou o dromedário aqui no caso, traz para um exército. Você não precisa gastar nada com ele em comida, porque ele anda muito sem comer, e ele consegue ter resistência em ambientes muito quentes, como o deserto. Então veja, o texto diz aqui: então, pois subiu, versículo 5, com seus gados e tendas, e viu como gafanhotos em tanta multidão que não subiam contar. Nem eles eram contados, conseguiam contar os homens, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Então veja, meus irmãos, que a força militar dos midianitas e essa coligação que eles lideravam era muito grande, Israel não estava suportando. E o que acontece? Veja o versículo número 6, vamos ler juntos? Versículo 6, leia bem alto aí, por favor. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Nós sabemos aqui, meus irmãos, que os filhos de Israel não estavam clamando ao Senhor de coração sincero. Porque nós já vimos os filhos de Israel no livro de Juízes clamando ao Senhor e voltando ao pecado. Então não era sincero, é porque eles estavam em aperto. E aí, quando você está em aperto, aí você clama ao Senhor, né? Olhe lá se isso ainda acontece hoje. Mas acontece entre um grupo que clama ao Senhor não porque o ama, mas porque estão em aperto. Basta o aperto desaparecer e então eles voltam à vida comum de pecado, de distanciamento do Senhor. É o caso aqui. Mas veja, contrastado a maldade humana, a hipocrisia de clamar ao Senhor só por benefício próprio, contrastado a isso, a bondade de Deus em ouvir. Veja só, ainda que o motivo do clamor fosse por interesse pessoal e não por amor a Deus, Deus atendeu o clamor. É interessante que Deus não é enganado. Deus sabia que eles clamavam, nós veremos isso. Deus sabia que eles clamavam por interesse pessoal, mas Deus é tão bondoso que atendeu. Mas não quer dizer que Deus é bobo. Deus sabe o que está acontecendo. Deus sabe que eles não amam a Ele, mas Deus é tão bondoso que faz bem aos ímpios. Deus atendeu. Segundo, ainda que não fosse a primeira vez que isso acontecesse, nem seria a última, que o povo se desviara do Senhor e depois clamava a Ele, Deus ainda assim ouviu e perdoou. Mostra que Deus é bom. Terceiro, ainda que desprezassem a sua palavra, preservada no Pentateuco de Moisés, porque a palavra de Deus aqui faz referência ao Pentateuco de Moisés, não havia a Bíblia toda ainda óbvia. Aqui, quando Deus diz, vocês rejeitaram a minha palavra, está falando do Pentateuco de Moisés, da lei de Moisés, que é a palavra de Deus. Vocês rejeitaram a minha palavra, eles haviam rejeitado, ainda assim Deus enviou um profeta, como nós veremos agora, para falar da sua parte ao povo. Deus é muito bom. Ainda, meus irmãos, que o ímpio finalmente seja condenado ao inferno, como é justo perante Deus, e nós não seremos pela graça dele, porque éramos dentre os pecadores também deste grupo. Quando os ímpios forem condenados ao inferno, eles jamais poderão se levantar dizendo que Deus não fora bondoso com eles, porque o suportou a cada um deles, mesmo eles se levantando assiduosamente contra o próprio Deus, todas as vezes. Então Deus é muito bom, porque Deus responde a um povo que não lhe ama, e Deus tem misericórdia em sua graça comum àqueles que dele se esquecem. Deus é muito bom, em contraste com a terrível natureza pecaminosa e ingrata dos homens. É isso que o texto quer dizer aqui, que apesar de Israel ser quem era, e sempre clamar porque o aperto de Deus os fazia levantar os olhos do céu, Deus ouvia, e Deus atendia, porque Deus é muito bom. Vamos ver agora. Deus vai designar o profeta. E agora é interessante, irmãos, meu querido diabo Paulo, sócio, minha irmã Marcelinha.
Deus vai enviar um profeta, graça. E é uma coisa que Deus não tinha feito antes nos outros juízes, os 4 anteriores, porque você se lembra que o povo clama e Deus envia imediatamente o juiz. Não há um profeta entre o clamor e o juiz. Agora é a primeira vez que há um profeta. Quando o povo clamou e Deus enviou Otiniel, não teve profeta antes. Assim com Eude, assim com Baraque e Débora. Agora Deus envia um profeta. E a pergunta é: por que Deus está vendo o profeta agora? Olha só, veja o texto. Versículo 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvidos à minha voz. O povo clama a Deus, e Deus envia um profeta, que vai lembrá-los dos feitos de Deus para com Israel, desde o Egito até a entrada em Canaã. Mas o principal significado deste ato de Deus enviar um profeta antes de enviar um juiz, é que Deus está dizendo assim: eu sei com que natureza vocês estão clamando a mim. Eu sei que vocês não estão ouvindo a minha palavra. Eu vou livrar a vocês, mas eu sei muito bem o povo com o qual eu estou lidando. Então a ideia aqui, meus irmãos, é poderosa. Deus não é um Deus tolo, um Deus que se pode enganar. E outra coisa, Deus, quando faz o bem a alguém, não quer dizer que Deus não saiba quem é aquela pessoa e por que aquela pessoa clamou a Ele. Deus sabe muito bem. Ele faz bem àqueles que são maus porque Ele é muito gracioso, mas não quer dizer que Ele está agradando-se dos maus, embora em algum momento Ele faça bem. E por isso Deus enviou o profeta. Deus vos livrou do Egito, foi Ele que vos libertou, mas vocês têm se rebelado contra Ele, ou seja, Deus é bom. Essa aqui é a mensagem vinda desse profeta enviado a Israel na época dos juízes. A ideia é assim, a ideia é essa: não pensem que vocês vão clamar e Deus de maneira mecânica vai sempre levantar um livramento para vocês. Deus sabe o que está acontecendo, ainda que Ele vai lhes enviar agora um libertador. Deus sabe muito bem o que está acontecendo. A ideia é: não zombe de Deus, porque às vezes, meus irmãos, não é verdade isso? Às vezes nós estamos vivendo em pecado e Deus nos dá livramentos, mas isso não quer dizer que Deus está aprovando a situação. Que você pode continuar assim, viu? Vivendo em pecado, que eu te libertei hoje, amanhã eu vou te libertar de novo, amanhã eu vou te salvar, depois também eu vou ter graça de você. Não quer dizer essas coisas. Tanto que esse povo aqui, irmãos, foi liberto algumas vezes por Deus, mas por fim foi destruído pelos reinos da Assíria e da Babilônia, porque Deus não vai agir mecanicamente assim. E o envio do profeta é para lembrar Israel disso. Não pense que vocês estão brincando com Deus, e serve para nós também, claro, perfeitamente para nós. Não pense que Deus é obrigado também, se vocês clamarem, a crescer. Deus fará isso agora porque tem a ver com seus propósitos, mas não quer dizer que Ele fará para sempre, porque vocês têm rejeitado a sua palavra. É o que está no texto. Mas Deus é tão bondoso que vai lhes enviar um profeta. Isso não quer dizer que Ele está provando Israel, que o castigo não virá. Nada a ver. Mas isso vai mostrar que, apesar dos pecados de Israel, Deus vai mostrar a sua bondade. Porque Deus é um Deus bom, justo, severo e bom. Veja agora, Deus vai levantar Gileade. Versículo de número 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biasrim. E Gileão, seu filho, estava malhando o trigo do lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então vamos lá, irmãos. Um anjo do Senhor apareceu, e aqui é uma teofania. Tanto que Senhor aqui está em caixa alta. Todo o nome Senhor aqui está em caixa alta. E nós sabemos que quando nós encontramos isso no texto em português, o Senhor em caixa alta, todas as letras do Senhor em caixa alta,
é porque se está se referindo ao nome de Yahvé. Então Deus apareceu aqui, uma manifestação divina através de uma teofania. Então Deus apareceu. Nós não sabemos se em uma figura humana, o texto não entra em detalhes, por isso nós não vamos mais. Mas nós sabemos aqui que Deus apareceu de fato a Gideão. Mas Deus então aparece, olha aí, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho. Na verdade, naquela região não haviam carvalhos propriamente, mas havia a árvore chamada terebinto, ou terebinto da Palestina, muito próximo do carvalho. Era uma árvore de tronco espesso e de folhas pesadas que criavam uma grande sombra. Daí os homens deitavam embaixo do terebinto da Palestina, ou aqui traduzido por carvalho. Vocês também se lembram que quando os anjos foram enviados a Abraão, os 3 anjos, entre eles o anjo do Senhor, Abraão estava nos carvalhais de Mamre, os carvalhos, no terebinto da Palestina. É ali que aquele anjo do Senhor, o anjo do Senhor, o próprio Yahvé, em uma manifestação, vai se assentar debaixo do terebinto, uma árvore, que dá uma sombra muito grande. E veja o texto. Este terebinto, esse carvalho, está em Ofra. Ofra, meus irmãos, é uma cidade que até hoje não se tem o local dela, assim, muito bem definido. Mas o que nós sabemos, isso com certeza, é que ela está dentro do território da tribo de Manassés, da antiga tribo de Manassés. Onde ficava a tribo de Manassés? No centro de Canaã. Existia o norte de Canaã, o sul de Canaã e o centro. Manassés, lembram-se que existem dois Manassés, né? Manassés oriental e Manassés ocidental. Este é o Manassés ocidental, ou seja, do lado ocidental do Rio Jordão. O Rio Jordão corta Canaã. Do lado ocidental está Manassés, que é esse Manassés aqui, dentro da terra de Canaã, não da Transjordânia. Transjordânia é Manassés oriental. Aqui então Manassés ocidental, dentro de Canaã, na parte central de Canaã, no centro de Canaã, certo? Ali está a cidade de Ofra. E foi ali na cidade de Ofra que num carvalho se apareceu ou se apresentou o anjo do Senhor. Ok? Então vamos mais. Versículo de número 11. Assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Aquela região ali, aquele espaço era comprado por esse Joás, Abiesrita. O Abiesrita era um descendente direto de Gileade. Gileade era um dos filhos de Manassés. Então fica fácil, né? Tribo de Manassés, dentro da tribo. Um carvalho que pertencia a Joás, que era um descendente de um dos filhos de Manassés, que era Gileade. Então tudo acontece dentro da tribo de Manassés, ok? Daqueles que são de Manassés. Veja aí. E Gideão, que era filho desse Joás, por consequência então, um da tribo de Manassés, seu filho estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Agora acontece uma coisa muito estranha aqui. Gideão está malhando o trigo no lugar impróprio. Porque o lagar, os irmãos, né, sabem, hoje há, né, o lagar dentro de espaços bem construídos, com toda a tecnologia. Mas na época o lagar era o quê? Era uma escavação feita numa rocha, um buraco feito numa rocha, de forma redonda ou quadrada, que as uvas eram lançadas ali dentro e se pisavam as uvas. Se pisavam ali as uvas. Era o lagar. Um buraco feito numa rocha. O trigo não era joelhado no lagar, mas na eira. O que era a eira? Um espaço, um campo, era sempre num campo, um espaço aberto e arejado, para quando você joelhasse o trigo, ou seja, o que é joelhar? Pega a pá, coloca no trigo e joga para cima. O vento passa, porque o lugar é aberto, um campo aberto, o vento leva as impurezas e fica o trigo. Então você está joelhando o trigo, mas isso é na eira, e não no lagar. E Gideão está malhando o trigo no lagar. Então tem nada a ver, o que ele está fazendo ali? Aí o texto diz: por causa dos midianitas. Gideão estava com medo. Gideão era medroso. Ele tinha medo de ser apanhado. Por isso ele vai no lugar onde os midianitas não vão procurar ele. Nascem os grãos, os frutos da terra,
e ele vai ao lagar para poder cuidar daquilo, para não ser visto pelos midianitas. É isso que está acontecendo. Então, a princípio, falta coragem para Gideão. Ele está com medo de ser visto. Tanto que Jesus diz, por causa dos midianitas, ele estava nutrindo no lugar que não era para fazer isso. Vamos lá, olha aqui. Versículo de número 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Mas era Gideão um homem valente? E aqui, meus irmãos, lembra que a Bíblia não é história de heróis? A Bíblia não é uma história de heróis. Não. A Bíblia é a história de homens fracos como nós somos. Homens com quem tem medo. Homens que titubeiam. Homens que têm que fazer o que é certo, mas temem fazer o que é certo por oposição. A Bíblia é a história de homens assim, como eu e você somos. Cheios de temores, como Gideão era. Nós vamos ver o porquê que Gideão é chamado homem valente. Mas veja só como Gideão não era tão valente assim. Primeiro, ele está escondido malhando trigo, com medo dos midianitas. Segundo, no versículo de número 15, ele começa a recusar aí, enviado por Deus. Ele diz: olha, eu não sou ninguém, manda outro. Eu não quero, não posso, sou menor do meu pai, é pobre, mano. Um homem valente. Terceiro, ele duvidando da mensagem, duvida a mensagem vinda por Deus. Ele fica duvidando. Olha, se é o Senhor mesmo, manda um sinal, confirma. Depois ele pede um sinal ainda. Diz: olha, manda um sinal porque eu tenho certeza. Ele está no impasse, ele está duvidoso, ele precisa de algo para crer. Por isso, meus irmãos, Gideão não era tão valente assim. Não vamos pintar um quadro ao ler o texto que não está lá. Gideão tinha as suas muitas dificuldades, como nós temos. Mas isso, como nós veremos, não seria um empecilho para Deus usá-lo. Porque toda força procede de Deus. E é Deus que faz do fraco forte. Um fraco como Gideão. Veja só, o versículo de número 13. Respondeu Gideão ao desafio, né? A ideia do homem valente é ser valente. Ei, Gideão, ser valente. Aí Gideão fala: ah, Senhor meu, o Senhor me conhece, eu não sou valente, eu não sou ninguém. Olha o que ele diz aí, versículo de número 13, vamos ler juntos? Versículo de número 13, leiamos. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão está dizendo: cadê o Deus dos milagres do passado? Ai, Senhor meu, não, isso não dará certo. O Deus dos nossos pais não está mais conosco. Como é que o Senhor era comigo? Onde estão as maravilhas do Senhor que fizera a ele no Egito? Quando nossos pais se encaminhavam para Canaã, e quando ele venceu os povos que estavam diante de nós, onde está esse Senhor? E como ele pode ser comigo se agora tudo o que acontece conosco está aí diante dos nossos olhos? Se os midianitas nos oprimem, onde está o Senhor? Está vendo a fé de Gideão? Que fé é essa? É como a nossa, pequena, fraca. Onde está Deus? Se tudo isso tem acontecido comigo, onde está o Senhor? E o que adianta ele ser comigo se eu não vejo as suas manifestações? Se nada tem mudado? Não parece conosco? Veja mais, versículo de número 14. Então se virou o Senhor, está vendo que é a própria teofania de Deus aqui? Está falando do anjo, né? Mas agora é o Senhor, Yahvé. Então se virou Yahvé para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? A ideia é: vai em disposição, mesmo com suas fraquezas. Se disponha, assim como Moisés se dispôs, mesmo em suas fraquezas. Assim como Josué se dispôs, mesmo em suas fraquezas, assim também Gideão deveria se dispor. Por quê? Porque o Senhor seria com ele. A mesma palavra que Deus disse a Moisés e a Josué, Deus disse a Gideão. E não é porque Moisés era forte. Lembra de Moisés? Aliás, o chamado de Gideão parece muito com o de Moisés. Olha como parece. Deus envia Moisés para uma missão. Gideão igualmente. Moisés recusa a princípio.
Gideão também. Moisés pede um sinal, Deus dá um sinal a Moisés para confirmar a palavra. A Gideão também Deus dá um sinal para confirmar a palavra. Se parecem muito os dois chamados. Por quê que se parecem? É claro que é proposital, para mostrar que o Deus do Êxodo está intervindo de novo. O mesmo Deus que salvou os israelitas do Egito por meio de Moisés é o Deus que vai salvar Israel dos midianitas por meio de Gideão. É o mesmo Deus. Daí o chamado é o mesmo, para fazer o leitor lembrar de Moisés e assim lembrar do Deus de Moisés, que é o mesmo que o Deus de Gideão. Mas Gideão duvida. E a questão é que Deus diz: eu sou contigo. Porventura, eu é que não estou te enviando? Vai na força. Eu estou te enviando, a obra vai acontecer pelo meu poder, não pelo seu. O que Gideão está falando? Vamos ver agora o que Gideão vai dizer. Olha só. Versículo de número 15. Ele lhe disse, Gideão, disse a Yahvé: ai, Senhor meu. E aqui tem, não está em todo em caixa alta, porque aqui é um tratamento de respeito. Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da minha casa, ou da casa de meu pai. A ideia é: eu sou ninguém. Eu não sou ninguém. Veja só a situação de Gideão. Ele é da menor família de Manassés, da tribo, e dentro da família dele é o menor da casa do pai dele. Ele é o menor dos menores. E a ideia é: como é que eu posso livrar Israel se eu não sou ninguém? E Gideão estava certo. Ele não era ninguém, assim como Moisés não era ninguém. Quem que Moisés era, irmãos? Moisés era um fugitivo. Moisés era um covarde. Moisés era alguém que queria livrar o povo às custas da sua força. Ele matou, ele é um assassino. Ele matou um egípcio. Moisés não era ninguém. Quem era o apóstolo Paulo? Era alguém que você acha que realizaria a obra, que realizou de maneira eficaz pelas suas próprias forças? Paulo odiava a igreja. Como é que você vai chamar um homem desse, meus irmãos, para poder ser um missionário cristão? Você vai confiar a sua obra, a obra da igreja, a alguém que odeia os crentes, que odiava os crentes como povo? Mas Deus usou Paulo, como Deus usou Moisés, homens com suas falhas e pecados, porque a força vem de Deus e não é nós. Porque nós também somos cheios de pecados e falhas, cheios de imperfeições, mas Deus opera em nós o seu poder. Graças a Deus. É o que está acontecendo aqui. Vai na força, na tua força, dispõe-te, porque eu serei contigo. Mas eu sou menor da casa. Uma das palavras maravilhosas de Deus, é porque eu lembro aqui do texto bíblico, com Moisés, quando Moisés diz assim: Senhor, manda outra, eu não sei falar. E Moisés não sabia falar, tanto que Arão seria a boca de Moisés. Moisés diz: eu não sei falar, eu vou ser colocado diante de ninguém, eu não sei me expressar, eu vou bagunçar tudo, eu vou atrapalhar tudo. Aí Deus vai responder para ele o que? Você se lembra? Quem é que fez o mudo ou o que fala? Quem faz o cego ou o que vê? Não sou eu, o Senhor. Eu que faço essas coisas. Vai, porque estarei contigo, o Senhor de tudo e de todos. Veja só, versículo 16: tornou-me o Senhor, já que eu estou contigo. A ideia é: você tem razão, Gideão, você é o mais pobre de Manassés e é o menor da casa dos pobres, mas já que eu estou contigo, isso faz toda a diferença. Venerás os midianitas como se fossem um só homem. Deus não chegou para... Fico pensando, se Deus fosse o Deus das igrejas de hoje, Deus nos guarde aqui, porque nós somos falhos, Deus que nos guarde. Mas se Deus fosse o Deus das igrejas, Ele ia ter um trabalho primeiro em termos de autoajuda, né? Olha, Gideão, que isso, Gideão? Que isso? Pensa assim de você, Gideão. Você é um cara bom, você tem força, você tem uma força espiritual, uma fé que move montanha, Gideão. Olha, você tem um valor, Gideão. Vai aí nesse... Não. Deus diz assim: é porque eu estou contigo que você é feliz. Você tem razão, você não é ninguém. Se depender de você, os midianitas vão oprimir Israel por resto da vida. Mas já que eu estou contigo e faz toda a diferença, então vai. É o que Paulo vai dizer. É o que Paulo vai dizer. Deus usa barros
vasos de barro e colocam dentro do tesouro, para que a glória não seja de que tem força, mas a glória seja de Deus que fortalece o fraco, que levanta o fraco e faz dele instrumento, para que a glória seja de Deus e não dos homens. Deus sempre fez isso, na história de toda a Bíblia. Ele sempre usou fracos para que a glória seja dele e não dos homens, e não dos que acham-se fortes. Dos que acham aos fortes ele abate, aos que pensam ser fortes e orgulhosos ele abaterá, e os fracos ele exaltará, para que a glória seja dele. A glória só dele. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto à fortaleza que é Yahvé, aquele que fortalece. Veja, versículo de número 17. Ele respondeu Gideão: se agora achei mercê diante dos teus olhos, se isso é verdade, se tu estarás comigo, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Até então Gideão não tinha certeza de quem era o representante ou aquele que se apresentara a ele, se era o Senhor mesmo ou não. Então veja, rogo-te, continua Gideão, que daqui não te apartes, não sai daqui, não vai embora, até que eu volte e traga a minha oferta. É interessante que Gideão vê naquele visitante algo divino, uma personalidade divina. Ele não sabe ainda se é Yahvé, mas ele vai trazer a oferta dele. É interessante que a palavra oferta no hebraico pode ser aplicada a alguém que, como anfitrião, está recebendo alguém em casa e traz alimento, mas também pode ser aplicado à oferta que é dada no culto sagrado a uma divindade. E a ideia é manter essa ambiguidade. A oferta pode ser, a Gideão pode, olha, se tu não fores Deus, o Yahvé, o Senhor da aliança, então é uma oferta a um visitante. Mas se fores Deus, então aceitarás de maneira singular a minha oferta. Então deixa eu fazer essa prova, deixa eu trazer a minha oferta. E aí o anjo responde do Senhor. Respondeu ele, final do 18: esperarei até que voltes. Versículo 19: entrou Gideão e preparou um cabrito, a ideia de entrar na sua casa, e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. A efa, meus irmãos, era um cesto de medida judaica que cabia ali em torno de 20 a 24 litros, era medido, estipulada no efa, tá? Então, preparou um cabrito e bolos asmos na medida de uma efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lo até debaixo do carvalho e lhe apresentou como oferta. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha. A ideia de uma elevação rochosa é um altar improvisado. Olha como o visitante é o próprio Yahvé, porque aquilo será consagrado como um altar, como um holocausto. Lembra que a palavra holocausto significa tudo queimado? Como holocausto é Yahvé. Então o anjo disse: está vendo essa penha? Essa rocha elevada aí? Coloca a comida aí em cima e derrama o caldo sobre ela. E aí veja o texto. E assim, versículo 20 no final, e assim Gideão fez. Versículo 21, caminhando para o fim. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Asmos, né? Lembram-se? Pães asmos, bolos asmos. É um pão, um bolo sem fermento. Tá? Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. A ideia de sumir o holocausto, ou seja, tudo queimado, a ideia de subir fogo da penha aqui de forma milagrosa, porque ninguém colocou fogo na penha, mas subiu da penha fogo, então é algo milagroso, uma intervenção divina. Era a ideia de Deus aprovar e se agradar da oferta. Por que a gente sabe disso? Porque quando foi estabelecido o ofício sacerdotal do sacerdote, que apresentava a Deus a oferta, era assim que acontecia. Quando a oferta era queimada, Deus era agradado. Olha só o texto, eu vou ler para vocês. Depois, Arão, o sacerdote, levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito oferta pelo pecado, e o holocausto, e a oferta pacífica. Veja mais. Então entraram Moisés, esse texto está em Levíticos. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e saindo abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que
saiu fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e o povo, tendo visto, jubilou-se e prostrou-se sobre o rosto. Então veja, no sacrifício apresentado por Arão, Deus aprovou, porque saiu fogo da presença dele e consumiu o que estava no altar. Gideão tinha isso em mente, porque Gideão era de uma família da tribo de Israel. Ele sabia o que havia acontecido, o que aconteceu no sacrifício, no ofício sacerdotal. Ele sabia que quando o fogo consumiu o altar, Deus estava se agradando. Então isso acontece. O anjo diz: coloca a oferta aí, para mostrar que eu sou o Senhor e que eu te designei, e que é você o homem escolhido. Coloca a oferta, eu vou me agradar da sua oferta. E ele coloca, e o fogo sai da penha e queima a oferta. Agora Gideão sabe que aquele que estava diante dele é o próprio Yahvé. Olha só, versículo de número 22. Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Os hebreus sabiam, meus irmãos, que ver o anjo do Senhor face a face era um presságio de morte. E com razão, a princípio. Por quê? Porque Deus mesmo disse isso, que quem o visse face a face, nenhum homem o veria face a face e viveria. Lá está em Êxodo 33, ao falar com Moisés, Deus diz: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Você não pode ver a face de Deus, porque o homem que vê, o pecador que vê a face de Deus morrerá. Por isso Gideão diz: ai de mim, vi a face do Senhor, porque se lembrou da Torá, se lembrou de Moisés, porque Deus disse a Moisés: e eu vou morrer. É o que Isaías diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e os meus olhos viram o rei. Sabe o que é glorioso? Que nenhum de nós poderia ver o Senhor e permanecer vivo. Mas aí você vai ao Evangelho de João, e no primeiro capítulo, o apóstolo diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade, cheio de graça e de verdade. E aí, e vimos a sua glória. Em Jesus, Deus é visto, Ele é reconhecido em Cristo, pela graça de Deus. Deus se revelou a nós por meio de seu Filho Jesus, o Deus encarnado. Então nós vimos a Jesus Cristo, como veremos em seu retorno. O Deus que antes, de maneira justa, disse: nenhum pecador me verá e que verá. É o Deus da graça que diz: agora, pela graça, o meu Filho será enviado, e vocês verão a minha glória nele mesmo. Jesus Cristo é a glória de Deus, que hoje, pela graça, nós podemos ver também nas páginas das Sagradas Escrituras, e o veremos face a face quando ele retorna. Veja aí, versículo de número 23. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Aqui, está vendo? O Antigo Testamento tem graça, está vendo? O que a graça é? É a não aplicação da justiça, da lei. Nós pecamos e merecemos a lei aplicada. Nenhum pecador verá a face de Deus e verá. O que Gideão tinha que acontecer com ele? Tinha que morrer. Mas por causa da graça de Deus, olha, não temas, você não morrerá, você está em paz, paz seja contigo. E agora terminando, então Gideão edificou ali em Ofra um altar ao Senhor. Ele chamou o Senhor é paz, ou no hebraico, né? Yahvé Shalom, não é Shalom paz? Yahvé Shalom. Ou seja, eu vi e deveria morrer na minha fraqueza, na minha dúvida, na minha indisposição. Lembra de tudo que Gideão fez antes? Eu não quero vir, Senhor, manda outro. Senhor, és tu mesmo? Senhor, como é que pode ser o Senhor? Se tudo está acontecendo conosco, os midianitas, tudo isso na frente do santo, e agora eu vou morrer, porque ele viu o meu pecado, ele viu a minha dúvida, ele viu a minha incredulidade, eu vou morrer. Aí Deus disse: não morrerás. E Gideão disse: o Senhor é a minha paz, porque ele me aceitou ainda que pecador. E ele então estabelece esse altar ali. E agora na nota final desse trecho do escritor: ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesritas. Aqui uma nota que você vê sempre na Bíblia, no Antigo Testamento, geralmente você vê isso.
É um dado histórico que o autor faz questão de colocar para dizer aos seus leitores da época que, se eles quiserem conferir a historicidade do texto, é só eles irem no local que eles vão encontrar. Então a ideia é alguém escrevendo: ó, você não duvida disso? Até hoje, até o dia de hoje, você pode ir lá em Ofra, lá está o altar que Gideão edificou, chamado: o Senhor é paz. Meus irmãos, o que nós aprendemos aqui hoje? Primeiro, nós devemos ser gratos pela longanimidade do Senhor e sua bondade para conosco. Nós pecamos todos os dias, e ainda assim o Senhor tem sido longânimo. O que é a pessoa longânima? É a pessoa que tem um ânimo favorável, de longa extensão, que não se irrita facilmente, que tem um trato doce, mesmo que sendo provocado. Quantas vezes, irmãos, nós prometemos algo a Deus e não fazemos, aí vem prometemos e não fazemos, e Deus continua nos amando, continua nos guardando e nos livrando. Portanto, deve haver em nós, certamente, gratidão sempre pela bondade de Deus, apesar de sermos como somos, tão falhos. Deus continua nos dando misericórdia. O ano está se acabando, e Deus nos trouxe aqui. Quantas falhas e pecados nós cometemos, e Deus nos permitiu terminarmos o ano em sua casa, porque o Senhor é bondoso, e nós devemos agradecê-lo sempre pela sua bondade. Segundo, os profetas, irmãos, que Deus nos envia, são para o nosso bem. Deus nos envia para nos tornar alertas quanto às nossas necessidades espirituais. Deus enviou aquele profeta a Israel antes de enviar Gideão para dizer: olha, vocês têm que mudar esse comportamento. Eu enviei libertadores a vocês, e vocês continuam voltando ao pecado. Até quando vocês agirão assim? A paciência do Senhor tem limites. O profeta faz isso. O profeta enviado é um alerta de Deus às nossas necessidades espirituais. Nós precisamos mudar, irmãos. Até quando? Até quando? Até quando nós zombaremos de Deus? Até quando nós abusaremos de sua graça para todos? Que é real sim, mas não pode ser abusada. O profeta nos lembra disso. O profeta enviado por Deus, os ministros da palavra, são uma bênção para a nossa vida, porque eles estão nos alertando para necessidades espirituais. Olha, não viva assim, isso é perigoso. Não faça assim. O juízo não veio sobre si pela graça, sobre você, pela graça de Deus, mas não quer dizer que ele não virá. Não viva assim. É um alerta de Deus por meio dos seus profetas. Não desprezemos, irmãos, as profecias. Paulo vai dizer isso em uma das suas cartas: não desprezeis as profecias, porque são um alerta do bondoso Deus às nossas necessidades espirituais. Por fim, e eu creio que essa é a mensagem central do texto, essa última aqui, é a seguinte: olha, irmãos, veja se não é motivo de alegria isso aqui, de tremenda alegria. Apesar de todas as nossas limitações, nada impedirá que Deus nos use para a sua glória. Apesar de todas as suas e as minhas limitações, e como nós somos limitados, como nós somos limitados. Na verdade, você sabe isso. Você sabe, não melhor que Deus, mas melhor que qualquer um. Você sabe as suas limitações. Você conhece os seus pecados, você tem lutado contra eles. Você sabe que, e eu também sei, que quantas coisas da Bíblia nós proclamamos a outros que nós mesmos ainda não vivemos. Como nós estamos aquém, mas isso jamais foi empecilho para Deus nos usar, porque o poder é todo dele. Deixa eu lhe falar uma coisa: sempre se disponha, eu e você, sempre nos disponhamos àquilo que Deus quer realizar por meio de nós. Sabe por quê? Porque Deus há de nos fortalecer para isso. A força não vem de você, nem de mim. Nós somos como Gideão, mas aquele que capacita tem poder para fazer. Então, se Ele te chamou para ser uma boa esposa, não duvide que você pode ser, porque Ele te fortalecerá para que você o seja. Se Ele te chamou para ser um marido amável, não duvide, se entregue a isso, ao desígnio de Deus, e Ele assim fará. Um filho obediente,
um pai responsável, um crente piedoso. Tudo isso, Deus em sua força fará que seja realizado em você. Porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas do Deus poderoso usar da sua graça, capacitando os seus. Que Deus abençoe. Amém. A mighty fortress is our God.